Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém, graças a Deus. Fico feliz outra vez poder fazer uso desse púlpito para trazer a palavra de Deus. Eu costumo dizer que me vem dois sentimentos. O primeiro é uma responsabilidade enorme e o segundo é alegria. Alegria de poder falar em nome dele, em nome do Senhor. Apesar de não poder, mas poder falar em nome dele, poder ser o canal, o instrumento para que Deus fale ao seu coração, isto constitui uma forma ou uma maneira de se alegrar. Muito grato poder estar nesse momento. Eu convido para que abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1 de Ruth, capítulo 1, versículo 16. O livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. A nossa meditação vai estar nesse versículo. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Leamos a palavra do Senhor. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obriga a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Eu acredito tudo que Deus fez, tudo que Deus faz e o que Deus vai fazer, a motivação principal é o amor. O amor move toda a ação divina, toda a ação de Deus. Esse livro conta uma história muito bonita, mas também tem uma teologia simples e profunda. Eu poderia estar nessa noite a falar da integração, ou da inclusão, ou da imparcialidade de Deus, independentemente do sexo, independentemente da etnia, independentemente do povo que pertencer a alguém, Deus pode usá-la. Deus pode usar essa pessoa. Independentemente do saber, da sua origem, Deus é capaz de usar essa pessoa. E esse tema é visível, está muito claro neste livro. Podemos ver como Deus integrou essa moabita ao ponto de ela constar na árvore genealógica. Claro, eu não vou me deter a essa questão da integração, da inclusão, da imparcialidade de Deus, da forma misericordiosa, como Deus usa a quem Ele quer, a quem Ele quiser. Esse livro nos traz um cenário histórico muito simples também e claro. No versículo 1, capítulo 1, versículo 1, o livro nos situa, historicamente, o momento ao qual essa história acontece. Versículo 1 diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Ou seja, em algum momento, durante o período dos juízes, houve a fome na terra. E este casal, Elimelec, Deus é meu rei, e a sua esposa, Elimelec e a sua esposa, e os seus 2 filhos, decidiram sair devido à fome para buscar melhores condições, como qualquer um faria isso. Nós temos deslocações que são feitas no mundo todo. Aqui, nessa nação brasileira, não moram apenas brasileiros, existem outras nacionalidades. No mundo todo há essas deslocações e, às vezes, as felicidades não são colhidas. As pessoas não voltam com felicidades. Aqui,
encontraram pão numa terra distante chamado Moabe, mas voltaram ou colheram túmulos, colheram mortes. Eu gostaria que continuemos a orar pelas deslocações que as pessoas fazem, pelas migrações que as pessoas fazem, porque nem sempre essas pessoas encontram pão aonde vão. Nem sempre encontram felicidades aonde vão. Por isso, elas merecem as nossas orações, as nossas intercessões. Temos familiares, ou conhecidos, ou amigos, ou parentes em outros países. E nem sempre têm sido pessoas abençoadas, como gostariam que fosse. Ou, ao deixarem seus países, a expectativa de encontrar a felicidade, de encontrar a realização, nem sempre acontece. É o que aconteceu aqui nessa passagem. Então, veio a falecer Elimeleque, e depois os seus 2 filhos, depois de terem casados, vieram também a falecer, e Noemi, então, ouve dizer que Deus havia visitado a sua terra com fartura, abençoou novamente a sua terra, e ela, então, decide voltar, e as suas noras queriam voltar com ela. Quem insistiu muito e quem voltou foi a Ruth, que veio a casar com Boaz, e veio a ser pai de Obed, e assim vai a história. Eu contei a história do livro. Esse versículo nós lemos. O trabalho que eu tenho é fatiar o versículo, é dividir o versículo em pedaços, para depois construir novamente o versículo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender, aliás, para entender esse versículo, nós precisamos voltar para o versículo 8 e versículo 9. Volte comigo no versículo 8 e o versículo 9, antes de começarmos a construir ou a reconstruir as peças que nós destruímos dentro do versículo 16 que acabamos de ler. Versículo 8 diz assim: disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. Aqui no versículo 8 e 9, nós temos uma palavra que nos interessa muito, que é a palavra felizes. Essa palavra vem de uma palavra grega, uma palavra hebraica, que eu não estou preocupado com a pronúncia, porque o hebraico bíblico nós temos grande dificuldade em resgatar a pronúncia desse hebraico. A palavra é menushá, como já disse, eu não estou preocupado com a pronúncia, e essa palavra significa o abrigo. O abrigo. Então, Noemi entendeu que ela jamais conseguiria ter outros filhos, ou não conseguiria ter maridos para as 2 noras, não teria abrigo para as 2 noras, não teria menuchá para as 2 noras, porque a casa do marido, ou o marido seria espécie de abrigo para a esposa. Uma vez que ela não teria mais abrigo, não teria mais menuchá para as 2 noras, o que é o certo que houve que voltassem para serem abrigadas nas casas dos pais ou nas casas dos novos maridos. Porque a situação da viuvez talvez é a mais pior das questões sociais na época, na antiguidade. Porque eram pessoas fadadas à pobreza, as viúvas, também poderiam ser muito aproveitadas pelos alheios, pelas pessoas. Então, ela tinha essa preocupação. Vocês devem voltar, porque eu não vou ter como abrigá-las. Como ela disse, se você continuar lendo o texto, percebe quando ela diz, eu não vou poder conceber, eu não vou poder gerar filhos, mesmo tivesse conseguido, até quando essas crianças vão crescer, esses meninos vão crescer para casarem com vocês. Então, ela tem essa preocupação de elas precisam ser abrigadas, elas precisam ter um abrigo, elas precisam ter um marido. Por isso, você tem a resposta de Noemi, da Ruth,
no versículo 16. Como eu disse, o meu trabalho é fatiar esse versículo, é dividir esse versículo em pedaços para depois nós construirmos. A primeira parte que nós temos nesse versículo nos diz: não me instes para que te deixe. Aqui eu tiro uma lição importante que eu chamo da dedicação consciente e voluntária. Dedicação consciente e voluntária. Apesar da Ruth saber que ela estaria passiva às privações, ela não vai ter marido, da parte da Noemi. Apesar de saber isso, ela estava disposta para seguir a Ruth. Dedicação. Ela poderia ter, eu que faço esse comentário, ela poderia ter chegado lá, em Jerusalém, e ser acusada pela morte do marido, como às vezes as pessoas arrumam argumentos para acusar. Ela sabe dessas privações de não poder casar, mas ela está disposta. Uma dedicação consciente, uma dedicação voluntária. No tempo que nós vivemos, há uma cobrança. Cobrança no fazer. É provável que, tendo feito muitas coisas, não sejamos reconhecidas. Talvez no nosso serviço, no nosso emprego, tanta cobrança. Mas, mesmo assim, não impede uma vida dedicada. Não impede que dediquemos no que fazemos, sobretudo quando a questão é o serviço do Senhor. Reconhecimentos devem não constituir impedimento para que dediquemos ao serviço do Senhor. O voluntarismo não deve, aliás, o reconhecimento não deve impedir o voluntarismo. É verdade que há uma escassez nesse sentido, de as pessoas serem voluntárias. O mundo capitalista, as pessoas já pensam em retornos econômicos, retornos talvez emocionais, outro tipo de retornos, uma vez que não existe apenas retornos financeiros. Por isso, há uma escassez enorme de chegar a falar, e eu posso ajudar, em que posso ajudar? Quando eu passo nos supermercados, eu tinha visto isso muito em São Paulo. Aliás, eu falo sempre em São Paulo, por lugar que eu conheço mais, conheço mais. E sempre eu via nos metrôs, etc. Posso ajudar? Em que posso ajudar? Isso resgatava dentro de mim a sensibilidade do voluntarismo, o voluntariado. De alguém chegar a falar pastor, de alguém chegar a falar liderança, de alguém falar igreja. Em que eu posso ser útil? Em que eu posso ajudar? Independentemente de um reconhecimento, independentemente de alguns ganhos, possíveis ganhos. Essa lição é importante para nós, para os nossos dias. Sermos pessoas dedicadas, mesmo sabendo que não haverá reconhecimentos, mesmo sem aplausos. Talvez o dia todo trabalhando, ainda sendo criticados. Mas isto não deve impedir que tornemos pessoas dedicadas no que nós fazemos. Eu entendo nessa lição que a dedicação consciente, eu acrescentei essa palavra consciente para mostrar que ela tinha consciência das privações. Ela tinha consciência de que não vai poder ter mais alguém que servisse de menuchá, que servisse de abrigo da parte da Noemi. Mas isso não impediu que ela decidisse cuidar dela. Nós precisamos, nos nossos dias, sermos pessoas dedicadas e voluntárias para o serviço do Senhor, principalmente para o serviço do Senhor. Essa é a nossa primeira peça. A segunda segue o versículo e nos diz: e me obrigue a não seguir-te. Não me obrigue a não seguir-te. Aqui eu coloco enfrentamento dos obstáculos, os não da vida. Eu acredito, hoje nós já ouvimos um não.
Todos os dias nós ouvimos os nãos da vida. Os nãos, talvez não vindo de Deus, os não que vêm para atrapalhar, vêm para impedir-nos, vêm para derrubar. E nós precisamos saber enfrentar os não da vida. Não insista e me impeça de segui-la, de acompanhá-la. Os nãos que acontecem nem sempre são ditos por outros. Talvez os piores são ditos por nós mesmos. Eu tenho dito que o pior inimigo não é o outro. O pior é eu mesmo. Os nãos que eu digo para mim mesmo, que deveriam ser sim, que deveriam ser, como Moisés diz, diga ao povo que marche. Talvez alguém naquela conjuntura diria, não tem condições de marchar. Não tem condições de ser sim nesse momento. A realidade diz não. O sistema diz não, o contexto diz não. As pessoas dizem não tem como ser sim. Nós precisamos insistir e ser perseverantes quando esse não, nós entendemos que esse não vem da parte de Deus. Claro que há não que vem da parte de Deus, para dizer, meu filho, não faça. Mas quando não vem da parte de Deus, ali que entra a percepção espiritual, essa intimidade com Deus, de perceber, de ter essa sensibilidade, essa percepção, de sentir que isso não é de Deus, essa é de Deus. E já cabe uma experiência pessoal com cada um de nós. Não há fórmulas para isso. Nós precisamos dizer sim, quando tudo diz não. Até quando eu digo não, eu preciso me confrontar. Eu gosto muito de salmos, às vezes o salmo enfrenta a si mesmo. Oh, minha alma! Parece ele dialogando consigo mesmo. E a psicologia trabalha essas questões de enfrentamentos. E eu preciso enfrentar a mim mesmo. Enfrente-se a si mesmo. É fácil enfrentar os outros, enfrentar o mundo todo. Um dos temas talvez mais trabalhado no mundo todo, na liderança, é ser líder de si mesmo. Porque tem pessoas que conseguem governar o mundo, conseguem governar uma prefeitura, uma nação, uma igreja, mas não são capazes de autogovernarem. Não são capazes de enfrentar o não que elas mesmas digam. Nós precisamos enfrentar os desafios, os obstáculos, os nãos da vida. Quantos arrependimentos vieram por não sermos perseverantes? Quantos arrependimentos? Quantos empreendimentos poderiam ter dado certo? Não deram, porque nós não fomos suficientemente perseverantes. Nós não insistimos. Nós não enfrentamos os obstáculos da vida, que elas acontecem. E não me obrigue a não seguir-te. Enfrentamento dos obstáculos. Esse é o nosso segundo pedaço. A terceira coisa nos diz, porque aonde quer que fores, irei eu. Eu chamo essa aqui de firmeza nos propósitos. Firmeza nos propósitos. Apóstolo Paulo, em um dos tratados, uma das palavras, uma das suas doutrinas, ele diz que o caminho é à frente, é na frente. Uma música na Guiné que cantávamos, ainda se canta, diz que o caminho é na frente, não é atrás, não é nos lados, é na frente. Prossiga para o alvo. Se foque no alvo. Não permita que alguma coisa faça desviar do propósito, do alvo. A nossa vida é movida de propósito. Eu já disse na outra pregação. Quando nós não temos
nós somos fadados a quaisquer caminhos, a descaminhos. Quando nós não temos propósito, nós seguimos outros. Nós precisamos nos firmar nos propósitos, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Isso é importante para nós. Aonde fores, eu irei. Uma pessoa determinada, que sabe o que quer. Também nós precisamos saber o que nós queremos. Mas eu vou para o quarto. Os dois últimos são, para mim, mais importantes. Onde diz: o teu Deus, ou o teu povo, é o meu povo. E depois eu tiro outro: o teu Deus é o meu Deus. Então, o teu povo é o meu povo. Essa aqui eu vejo o que chama em administração o poder de barganha, o perder para ganhar. Ela, mais uma vez, mostrou a grandeza, mostrou a disposição, mostrou ser preparada para perder. Perder o seu espaço social, como falam os sociólogos, sair de Moabe, sair da sua terra, abandonar o seu povo, a sua casa, para adotar um outro povo, uma outra família, uma outra terra. Quando eu vim escrevendo, eu lembrei da missionária Isabel, uma inglesa, que morreu aos 80, quase 90 anos na Guiné, fez mais de 40 anos. Quando eu nasci, ele já era missionário e adotou aquele país. Quando éramos pequenos, havia muitos missionários ingleses, missionárias também. E ela diz: é aqui a minha terra. E lá ela foi enterrada. Essa grandeza do ser humano, de perder para ganhar. É isso que eu coloco aqui: perder para ganhar. Se nós não estamos dispostos para perder, nós não estamos preparados para ganhar praticamente nada. E ela nos ensina essa lição importante. E Lucas já nos disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Como muitas pessoas querem ganhar e não estão dispostas para perder. Aqui nós temos o perder para ganhar. Eu coloco o perder tudo para ganhar tudo. Como é que nós perdemos tudo para ganhar tudo? E aqui eu coloco algumas dinâmicas para chegar a esse tudo que vamos ganhar se perdermos o tudo. Devemos estar prontos ou dispostos, permita-me ler. Devemos estar dispostos para perder tudo que nos rouba de nós mesmos, tudo que nos sufoca, tudo que nos reduz em repetidores. Pessoas que são meros repetidores de crenças e de orações. Temos que ter a ousadia de perder esse tudo, que nos sufoca, nos estaciona. Tudo que nos impede de adorar em Deus, tudo que nos impede de amar a Deus e ao próximo, tudo que nos diz que nós somos melhores que os outros, como também tudo que nos diz que nós somos piores que os outros. Os dois são extremos. Há quem pense que é melhor que todos, há quem pense que é pior que todos. Todos são falhos, todos erraram. Ninguém acertou. Devemos estar dispostos para perder. Devemos estar dispostos para perder tudo que nos transforma em pequenos deuses, se é que há possibilidade disso. Devemos estar dispostos para perder tudo que nos transforma em autossuficientes. Devemos estar dispostos para perder tudo que nos engrandece, tudo que nos exalta, tudo que nos coloca lá em cima. Tudo que nos enriquece, sem que tenhamos condições de empobrecer o nosso espírito.
para pedir a riqueza que vem do alto. Mas para isso nós ganhamos o conhecimento de que Deus é tudo, Deus está acima de tudo. Ganhar o conhecimento de que Deus é doador da vida, que Deus tem propósitos definidos para as nossas vidas. Esse tudo que vamos ganhar não é encontro com o outro. Esse tudo que vamos ganhar, se perdermos tudo, não é encontro com o sucesso, com a vida. Não é encontro com uma matéria. Não é encontro com uma força. Esse tudo que vamos ganhar não é encontro com a impessoalidade. Alguém que não existe, que não tem uma existência ôntica, como fala a teologia. Se nós estivermos dispostos para perder, vamos ganhar tudo. Eu disse que esse tudo não é uma força. Esse tudo não é impessoalidade. Esse tudo não é uma crença que nós construímos ou reconstruímos. Esse tudo é Deus. É uma pessoa. A Bíblia diz, Ele é uma pessoa. Nós vamos ganhar Deus. Nós vamos tê-lo. Ter Deus é ter mais que tudo desta vida. Perder para ganhar. O que nos priva desse ganho precisa ser perdido. O que nos priva desse ganho, de ganhar essa vida, eu coloco o conhecimento num sentido relacional, que a Bíblia trabalha o tempo todo, o conhecer a Deus no sentido experimental, relacional, e tudo que venha impedir que aconteça esse conhecimento relacional, esse conhecimento experimental com Ele, com um ser pessoal, que pode ser sentido, que pode ser tocado misticamente, que nós temos uma certeza absoluta que existe, que nos ouve, nós devemos estar dispostos para perder esse tudo que atrapalha, para que tenhamos o tudo que não acaba, o tudo que não tem temporalidade. Deus é atemporal, não tem temporalidade. Não haverá um tempo em que Ele deixará de existir, porque as coisas que nós temos, elas deixarão de existir um dia. Elas acabam. As pessoas acabam no sentido, podem desaparecer. As coisas materiais também acabam. Em São Paulo, nós acompanhamos, alguns anos atrás, um incidente naquela região de Santa Catarina. Só numa noite, um dia para o outro, perderam não sei quantos bilhões, são casas. As pessoas acompanham, no mundo inteiro isso acontece. Se alguém colocasse a sua confiança naquela casa, naquele prédio, esse é tudo para a minha vida, um dia para o outro já não tem nada. Se alguém colocasse a confiança no pai, queira que não aconteça, um dia já não tem mais. Se confiasse num sistema, um dia acaba esse governo. Porque as coisas acabam, só Deus que não acaba. É Ele que nós devemos ter. E o que atrapalha é ter a capacidade, é ter a grandeza de dizer, não quero. O que me atrapalhe é ter Deus. Eu quero só Deus. Tê-lo é ter tudo. E não tê-lo é não ter nada. Nada. Porque um dia é nada. E Ele é para sempre. Perder para ganhar. Perder para ganhar. Nós precisamos. E Ruth nos ensina. O teu povo é o meu povo. Moabe fica, os moabitas estão para lá, eu agora é com os hebreus.
Isso é importante para nós. Perder. A última peça que nós temos, quando ele diz, o teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Fica claro que ela veio a conhecer esse Deus com a sogra, esse Deus verdadeiro, ao ponto de poder dar essa declaração, essa confissão. A anotação que eu tenho aqui é que essa parte, esse pedaço, essa peça é chamada de uma declaração de fé, uma mudança. Porque ter Deus está além ou está acima de uma mera declaração. Teria que ser acompanhado com uma vivência. A declaração teria que ser acompanhada com uma prática. Algo visível, palpável, concreto. Quando ela diz, o teu Deus é o meu Deus. Aqui nós temos dois conceitos importantes. Essa palavra Deus traz duas conotações importantes, traz dois sentidos importantes. O sentido de aquele que é causador de todas as coisas, é através dele que as coisas vieram a existir, vieram a acontecer, vieram a surgir. E quando se faz essa declaração, associado àquele que é criador, associado àquele que é causador de todas as coisas, expressa umas das verdades, para mim, talvez a mais importante da cristandade, que é o pertencimento. Ruth está a dizer agora, eu pertenço ao seu Deus. Ou seja, o seu Deus agora é o meu Senhor, é o meu dono. A igreja precisa sentir esse pertencimento. Saber que pertence a alguém. Nós não somos nossos. Nós somos de Deus. Por isso eu coloco aqui uma frase que eu vou querer lê-la novamente. Se um dia alguém ou algo quiser nos possuir, nos adquirir, que tenhamos coragem para dizer que já temos dono. Se um dia alguma outra coisa querer nos ter, querer nos controlar, como a igreja, nós precisamos dizer, pulando, que nós já pertencemos. É como se dissesse, chegou atrasado, eu já tenho dono, eu já pertenço a alguém. O pertencimento precisa ser sentido na alma de cada cristão. O pertencer àquele Deus Todo-Poderoso, que não é coisa, não é força, não é evento, uma pessoa verdadeira que existe, que tem planos para a nossa vida, que nos salvou e nos salva. Nós pertencemos exclusivamente a Ele, somente a Ele nós pertencemos. E nada mais. Por isso, mais uma vez, precisa ter uma declaração de fé nesse momento. Para dizer, eu já tenho um dono, eu já tenho um Senhor. Não vou ser possuído pelas crenças, as guerras que acontecem, as questões sociais que acontecem, os problemas do mundo todo que acontecem. Muitos desses problemas podem ser explicados. Crenças. As pessoas são tidas pelas crenças. O filósofo Heidegger já dizia, o francês, que as crenças não são apenas ideias, elas são seres. Nós podemos tê-las como elas podem nos ter também. Obviamente, eu estou falando com as pessoas que não são tidas pelas crenças. Elas têm crenças. Nós não somos tidos pelas crenças.
Nós temos as crenças. Nós não somos controlados pelas crenças. Mas muitas pessoas são controladas pelas crenças. E nós precisamos dizer que já temos um dono que nos controle, que nos dirige, que nos leva. É Deus. Não são coisas, não são homens, apesar da importância dos homens. Os homens são maravilhosos, são importantes. Mas quem está acima de tudo é Deus. As crenças são boas, mas quem está acima de tudo é Deus. É Ele que nós temos, e Ele nos tem, e assim estamos nessa dinâmica para sempre, de poder tê-lo, porque tendo Deus, a nossa vida anda, a nossa vida vai. Pertencimento. Eu pertenço a alguém, esse alguém é Deus. Uma outra vem também vinculado à questão do doador da vida. Um é pertencimento como causador da existência, aquele, através dele, vêm as coisas, surgem as coisas, acontecem as coisas, e o outro, aquele que é doador da vida. Por isso, se essa vida física, se essa vida emocional, se essa vida espiritual for atingida, for ameaçada, sufocada, nós temos alguém a recorrer. Deus. Essa vida que nos surpreende, se um dia torna debilitada em todos os seus sentidos, em todas as suas manifestações e dimensões, nós temos alguém a recorrer. Deus. Que restaura, que purifica, que nos salva diariamente dos males que acontecem. Eu disse que nós precisamos ser pessoas dedicadas e uma dedicação voluntária, uma dedicação consciente, sabendo por que dedicar-se, independentemente dos aplausos, independentemente dos reconhecimentos, mas também enfrentar os obstáculos. A vida, eu sempre falo, não é apenas bonança. Há tempestades. Mas quando vier as tempestades, saibamos a quem recorrer, a quem chamar. E logo, logo, Ele nos acude, Ele nos atende. Por isso nós precisamos saber enfrentar os obstáculos, ter firmeza nos propósitos, sobretudo aqueles que nós temos a consciência clara que são de Deus. Isso é de Deus, é coisa de Deus. Então vamos nos firmar naquilo. Não vamos permitir que alguma outra coisa, nem nós mesmos, com os nãos da vida, venha fazer-nos desviar desse propósito, desse caminho que nós trilhamos. E também, perder para ganhar. É a dialética. Quem não está disposto, não estará preparado para ganhar. E a vida, com as suas circunstâncias, com as suas dinâmicas, nos sufocam. Faz com que não tornemos o que nós já somos, que a Bíblia já diz que nós já somos. Nós precisamos ser aquilo que a Bíblia já diz que nós já somos. Nós precisamos ter coragem de dizer não. Eu tenho um dono. E como a Bíblia diz, eu sei que o meu Redentor vive. E nada mais do que isso. E, finalmente, apoiar-nos nas declarações. A Bíblia está cheia de declarações. Essa é uma delas. O teu povo é meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Que a igreja toda diga, eu tenho dono, eu tenho Deus. Outras coisas são coisas. Deus é pessoa que me tem e eu o tenho para sempre. Amém. Meu querido Deus, meu Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor nos tem
nos tem plenamente. O Senhor afirma em Tua palavra que nós somos Teus. Nós gostaríamos de entender isso. E gostaríamos de dizer que o Senhor é nosso. Não apenas falando, mas com experiências vividas. Perdoa-nos, ó Deus, se ainda nós não somos o que a Bíblia diz que somos. Dê a sua graça, fortalece nossas vidas. Levanta-nos, ó Deus, para que através de nós, outras vidas, outras pessoas, venham conhecê-lo, venham adorá-lo. Abençoe o seu povo, a sua igreja, e nos dê a graça de guardar essa palavra, de colocá-la em prática, de vivê-la, de ser pessoas dedicadas ao serviço, independentemente de reconhecimentos, mesmo sabendo das privações, sermos dedicados. Ó Deus, ter a graça de persistir, de enfrentar as barreiras, as dificuldades que vêm, mas também nos manter nos propósitos Teus. Assim também, ó Deus, poder a cada dia despir de tudo que atrapalha, de tudo, Pai Santo, que serve de empecilhos para o nosso crescimento espiritual. Podemos dizer não, e sim para tudo que nos move para si, tudo que nos leva para adorá-lo. Que as declarações bíblicas possamos fazer delas crenças vivas para andar no caminho que o Senhor quer. Assim oro em Teu nome. Amém. Amém. Obrigado.